Você sabe o que faz uma holding familiar? Hoje, muitos corretores de imóveis estão trabalhando com holding familiar e planejamento sucessório. Tema muito importante e, por isso, eu trago para o programa Locação em Foco desta semana. Para tanto, estou trazendo como convidado o meu amigo Adriano. Doutor Adriano, vem aqui, está convidado a participar do nosso programa. Prazer imenso participar do programa, uma satisfação muito grande. Opa, obrigado, Adriano. Adriano, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você trabalha como contador, fazendo holding no planejamento, como é que funciona? Isso, exatamente. Eu tenho uma empresa de contabilidade e consultoria, né, que se chama Adriano Filgueira Contabilidade e Consultoria Limitada. É uma empresa que já atua há 22 anos no mercado paraibano, tá? E nosso foco maior, nós temos uma expertise na contabilidade de consultoras, né, e empresas de atividade imobiliária em modo geral. E outras atividades também, mas nossa expertise maior na construção civil e holdings, consequentemente. Hoje nós estamos expandindo, né, nossas fronteiras, estamos indo inclusive para São Paulo, estamos com esse planejamento para constituir uma filial em São Paulo, e outras regiões da Paraíba já temos filiais aqui também, tá? Excelente, ou seja, negócio crescendo, graças a Deus, né? Tempos de pandemia, muito importante. Adriano, vamos lá, a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, para você falar um pouquinho sobre o que é o holding familiar. Explica para a gente. Na realidade, a holding, ela existe diversos tipos de holding, né? Holding familiar é um tipo de holding, né? Existe holding mista, holding de participação, holding familiar. E é importante que se diga que a holding, muita gente confunde, tá? Holding familiar, como, por exemplo, é empresa de administração de bens próprios, tá? Muita gente chama isso de holding. Não vamos constituir uma holding para administrar os bens próprios. Isso, na realidade, não é uma holding. Isso é uma empresa que vai negociar seus bens próprios. Tem outra conotação. Porém, do modo geral, a gente chama de holding para não confundir muito as pessoas, o cliente, tá? Então, holding familiar, geralmente o próprio nome já enfatiza bem. É uma holding constituída por membros da mesma família, né? São empresas familiares. E eles querem fazer algum tipo de planejamento sucessório ou não, planejamento de participação em empresa ou não, mas desde que essa holding seja constituída por mesmo membro da mesma família, vamos dizer assim. Por isso que tem esse nome, geralmente, chamado de holding familiar. Mas é como eu disse, a holding ela pode ter uma infinidade de opções, tá? Aqui mesmo na Paraíba... Existem tipos de holding? Existem tipos de holding. Holding de participação, holding mista, que... A holding de participação nada é, que é a essência, a gente chama que é uma holding pura, porque a holding ela foi prevista, e é uma coisa muito antiga, desde a lei das sociedades anônimas já previa a existência da holding, na lei 6.404, de 76. Então, já existia a holding, mas o que era o entendimento da holding? Ela é uma empresa que participa de outra empresa, que tem um controle de outras empresas. Então, o sentido maior da holding era nesse segmento. Mas desde então a holding ela foi diversificando e foi ampliando seus horizontes, né? Hoje se fala muito da constituição da holding cofre. O que é uma holding cofre? É justamente onde você vai jogar, a pessoa física constitui uma empresa, uma holding, e ela joga para dentro dessa empresa todos os seus bens. Então, hoje se criou muitos conceitos em relação à holding. Mas a holding ela parte desse princípio, justamente de controlar e de assegurar, vamos dizer assim, que é a interpretação na letra da palavra holding. Legal. Qual que é o benefício para alguém que tem imóveis fazer uma administração a holding ou fazer uma administração particular? Isso. Assim, são vários benefícios, né? Agora, cada caso é um caso. A gente tem que analisar bem cada cliente que chega no nosso escritório, porque eles têm dores diferentes, né? Necessidades diferentes. Então, temos que escutar e falar para eles com muita transparência se uma holding é realmente indicado para o caso dele, ou se não é indicado, que ele não entre nisso porque não vai ter muita eficiência no propósito que ele visualiza, né? Então,
Hoje é uma holding familiar. Os grandes benefícios, assim, de modo geral, é o planejamento tributário, né? O planejamento tributário e sucessório, né? Hoje, na pessoa física, por exemplo, a gente vê que as pessoas pagam com a tabela progressiva a líquida de 27,5%, né? Você jogando, é muito alto a tributação, e você jogando os seus bens para uma holding, de uma forma de um planejamento tributário, aí é o que eu disse no início, não se trata nem de uma holding, se trata de uma empresa, administração de bens próprios. Nesse caso, a tributação para alugar esses bens próprios fica em torno de uma tributação de 11,33%. Então, bem diferente de 27,5%. E para quem for vender, a tributação fica em torno de 6,5% do cima do valor da venda desse bem. Então, para efeitos tributários, é realmente uma economia bastante relevante. O outro benefício que eu enxergo é a questão do planejamento sucessório. Esse é um tema muito importante e muito bacana de se decidir, porque a gente tem que fazer um estudo, principalmente o profissional de direito, né? Ele tem que conversar com o seu cliente e fazer um estudo bem da realidade presente familiar da pessoa. Né? Se a pessoa tiver muito problema familiar, tem que repensar se realmente uma holding vai se adequar à necessidade dele, tá? O planejamento sucessório é uma coisa bem interessante, porque, inclusive, já tive casos aqui no escritório que a gente fez vários planejamentos e constituímos holdings justamente para esses fins sucessórios, e, inclusive, a participação do advogado é uma coisa extremamente necessária e importante, tá? Não adianta um contador querer andar sozinho. Eu acho que o apoio do jurídico, o apoio do advogado e do especialista faz uma diferença muito grande, tá? Então, o que é que ocorre? Quando você faz uma empresa com esse planejamento sucessório, fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil porque ele, inclusive, eu indico que os seus dependentes, os seus filhos, entrem na sociedade com uma cota de participação, mesmo sendo de menores, não tem problema, tá? E o que é que ele pode fazer? É um exemplo, tá? O que é que o patriarca pode fazer, o dono da holding? Ele pode simplesmente doar em vida a sua parte das cotas para os filhos, tá? Não vai haver herança, não vai haver inventário na falta desse patriarca. E o que é que ocorre? Ele apenas coloca cláusulas no contrato de poder administrar enquanto tiver vida, o usufruto desses bens. Então, enquanto ele tiver vida, ele pode fazer vida normal, administrando seus bens e oferindo receita, tudo mais dentro da holding. No dia que houver uma falta, então tudo já está organizado, tudo não vai ter problema nenhum, principalmente na esfera tributária. Tá? Vamos supor que ele não passa suas cotas em vida, tá? Ele mantém as cotas dos filhos e as suas cotas. Numa falta dele, apenas vai haver a herdar a questão das cotas dele, né? do patriarca. E se ele fizer uma doação em vida, só vai incidir, no caso, um imposto sobre doação. Somente. Então, são vantagens bem explícitas, de um modo geral, que contribuem para a existência da holding. Aqui em João Pessoa, na Paraíba, por exemplo, é muito comum os empresários grandes empresários e pequenos empresários partirem para a constituição de uma holding. Muita gente, na realidade, tem receio, tem medo, não entende o que é uma holding, mas é uma coisa muito simples, de um modo geral, e uma coisa que vai trazer muitos benefícios quando ela é bem instituída, bem cuidada, bem criada, tá? Então, são várias vantagens. Muito bem. E, bom, então aqui, se eu pensar que aqui em São Paulo, por exemplo, existem muitas pessoas que constituíram 3, 4, 5 imóveis na vida, compensa muito mais para ela montar uma holding de administração de bens do que você querer focar tudo para administração com particular. Até pelo carnê-leão, mas isso daí ele vai integrar pela quantidade de imóveis, pelo valor dos aluguéis ou pelo ganho patrimonial geral dele, ou uma análise muito subjetiva? É muito subjetiva. Na realidade, eu interpreto que, por exemplo, tem casos aqui de clientes nossos que eu já constituí uma holding dele, ele possuindo apenas 2 bens, um terreno e um prédio, tá? Mas tem gente que, na sua declaração de imposto de renda, tem uma infinidade de bens, uma infinidade de apartamentos, terrenos.
Então, essa já é uma outra situação, uma realidade. Inclusive, na criação dessa holding, pode-se prever que ele vai integralizar o capital social da holding com os bens. Tá? Ele consegue transferir e integralizar os seus bens conforme a integralização do capital social. Então, isso é muito subjetivo. Tá? Vai depender, claro, da finalidade da holding que ele quer e do planejamento que ele quer com relação a essa holding. Legal. Então, assim, para resumir, a holding, ela é uma empresa própria de administração de bens ou ela é diferente? Não, ela é diferente porque ela tem, geralmente, um KNAI específico. Tá? A holding pura, por exemplo... Mas que é um CNPJ. Ela tem um CNPJ, é uma empresa normal como outra qualquer. Tá? Ela vai ter suas obrigações fiscais, suas obrigações acessórias a cumprir com o governo. Então, realmente tem que ter uma contabilidade precisa, um contabilista e de preferência, tem um advogado também para fazer todo esse planejamento da empresa. Tá? Legal. Só mais uma última pergunta, essa bem interessante também, hein? Vamos supor, o cliente vem querendo transferir os seus imóveis para constituir uma holding. Isso ele tem que ser feito como uma doação dos imóveis para a holding, ou qual que é o procedimento de você tirar o imóvel do nome dele e passar para uma holding? Isso. A melhor opção que eu visualizo é ele integralizar o capital social da holding, que ele vai ter que botar um capital inicial da empresa. Então, eu sugiro que ele coloque um capital compatível com os valores que estão na sua declaração de ajuste anual. Tá, na sua declaração de bens do imposto de renda. Então, ele sabe, mas vamos supor que ele tenha 5 milhões de bens. Então, ele vai colocar um capital social de 5 milhões e vai integralizar, ou a integralizar em um tempo determinado, esses bens para dentro da holding. Tá? Ele pode fazer dessa forma, não precisa fazer doação. Ele faz a integralização do capital social. E os novos bens que ele adquirir, ele compra já diretamente através da holding. Entendi. Ou seja, aqueles que ele já tem, não precisa necessariamente sair do nome dele. Ele sai... Então, vai integralizar o capital. Ele sai? Ele integraliza, sai e passa para o nome da empresa. Ah, entendi. Não, bem interessante. Então, gente, para quem tem bastante imóvel e que quer fazer uma administração que sai mais barato, às vezes sente o carnê-leão do bolso, sente a declaração de imposto de renda no final do ano, isso aqui é bem interessante. E as imobiliárias também, acho que o corretor de imóveis ele é muito mais do que um mero comerciante. Na verdade, o corretor de imóveis ele não é um comerciante, ele é um consultor de negócios imobiliários. Ele tem que ter esse conhecimento, essa expertise, trabalhar com um contador, por exemplo, como é o caso do doutor Adriano, trabalhar em conjunto para oferecer esse serviço também aos clientes. Por que não? E falar, ó, vamos constituir holdings aqui, no seu caso, eu acho interessante, apresenta as vantagens, dá o orçamento, que ele vai ter provavelmente um gasto para fazer essa transferência para a holding, correto? Ele vai ter um gasto para isso, e mostrar que mesmo que ele tenha esse gasto, vai sair mais barato para ele do que pagar imposto de renda. É lógico que tudo vai ter que ser visto do perfil do cliente, né? A gente entra aquele cliente, né, Adriano, que quer fraudar o imposto de renda, esse não vai querer fazer ordinário, esse vai querer ficar nas coisas mesmo, né? Aquele cara que tem 3, 4 imóveis sem escritura, que não quer fazer uso capião, ou melhor, vai querer fazer uso capião. A hora que a bomba estourar e ele tiver que entrar em desespero que ele precisa regularizar o imóvel, ele bate na minha porta e pede para eu resolver o uso capião em 1 ano. Isso acontece, nossa senhora, é de praxe, né? Vai tirando esse perfil de cliente, geralmente aquela pessoa que tem vários imóveis, aí ó, situação muito legal que eu acho que o corretor de imóveis pode estar oferecendo para o cliente trabalhar em parceria com alguém que faça a administração de holding, fica bem interessante. Doutor Adriano, o nosso tempo está chegando ao final, agradeço aqui muito a sua presença, bem esclarecedora, explicou bem sobre como que funciona uma holding, o planejamento sucessório também, que é muito importante, porque quando você tem a holding, você não precisa necessariamente abrir inventário, você só vai transferindo as cotas para os outros. Então, você não, né, o contrato social resolve isso, você não precisa abrir inventário. E aí fica mais uma coisa, gente, tem muita gente que me procura também, às vezes querendo fazer doação de imóvel para não precisar abrir inventário, aí ó, uma situação importante. Você consegue fazer através da holding esse problema sem menores casos. Doutor Adriano, vou passar aqui para suas considerações finais, agradeço novamente sua presença, vou passar aqui para o senhor, para você deixar os seus contatos, fique à vontade. Maravilha. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui na TV Cresce, né, uma instituição maravilhosa, né? Quero frisar bem que a parceria com o corretor é um diferencial grande, né? Aqui a gente trabalha junto com os corretores, que eles já passam a ser consultor do cliente dele,
né? Isso é um diferencial grande, isso na realidade acontece, tá? E, assim, só agradecer e esperar outras oportunidades para a gente compartilhar aqui de conhecimento. É muito interessante. O meu Instagram é Adriano Filg, @AdrianoFilg. Nosso site é www.adrianofilgueira.com.br. Né? Qualquer coisa pode passar um e-mail, interagir no site, que a gente tem o prazer de responder a todos da melhor forma possível. Um grande abraço a todos aí de São Paulo, ao Brasil todo que nos acompanha. Muito obrigado, um grande abraço. E chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco. Mais uma vez agradeço ao Adriano aqui pela participação. Foi de muita valia, agradeço mesmo. E, para finalizar, quero deixar um pedido para você que está nos assistindo, que ficou até o final aqui. Me segue nas redes sociais, vai lá, se inscreve no meu canal do YouTube, Teófilo Belcati, e também me segue no Instagram, @prof.paulo.teófilo. Lá você consegue me fazer perguntas pelo direct e eu faço vídeos muitas vezes respondendo, ok? Gente, obrigado a todos e foco nas locações.